professor Marcos Murakami com um tema aqui especial, posição relativa de um ponto e uma circunferência. Olha só, você tem aqui a circunferência, não confunda, a circunferência é esse aro bem aqui. Só que isso aqui é geometria analítica. Essa minha circunferência, o que eu vou ter dela é a equação da circunferência. Por exemplo, eu tenho aqui já um exercício, x menos 3 a segunda, mais, bem aqui, ó, mais, continuando, y menos 4 a segunda igual a 25. Ali é a equação reduzida de uma circunferência. E sabe o que eu quero saber? Se eu tenho uma equação de circunferência e eu tenho um ponto, eu quero saber se esse ponto está fora da circunferência, se ele pertence à circunferência ou se ele é um ponto interior, um ponto interno a ela. É como se você pegasse, por exemplo, aí, um bambolê, você coloca aí no piso, aí você pega uma peteca e você joga a peteca. E aí você quer saber se a peteca está aqui dentro, ela é um ponto aqui interno, ou de repente você jogou, bateu certinho no bambolê, aqui ó, o ponto pertence, ou você jogou e errou, ficou fora bem aqui. Então, primeiro você tem que entender algumas situações aqui. Na circunferência, você tem dois elementos. O primeiro elemento é o centro da sua circunferência, que eu vou chamar bem aqui de A e de B. Esse R bem aqui é o raio, tá bom? Não confunda um detalhe, coloquei até a cor aqui diferente, aqui é o raio, tá bom? Porque aqui vai aparecer no nosso comentário aqui, no nosso bate-papo, um ponto P, um ponto Q e um ponto R. Você pode até colocar outra letra se você quiser aí no seu caderno. Aqui eu tenho um ponto P, sempre ponto em geometria analítica é um casal. Você vai chamar de X e vai chamar de Y. Então eu tenho, por exemplo, um ponto P, bem aqui um ponto Q, um ponto aqui R. Prof, precisa ser essas letras? Não, pode ser qualquer outras letras. Na hora do exercício, normalmente aparece apenas uma letra. Por exemplo, aqui, ó, dada uma circunferência de equação, bem aqui, ó, reforçando, equação reduzida de uma circunferência. Verifique a posição relativa do ponto P. Ah, só tem um P, mas pode ser ponto A, ponto P. O importante é você entender que o objetivo da aula é você saber a posição relativa de um ponto em relação a uma circunferência. E você já sabe, um ponto em relação a uma circunferência, ele poderá ser um ponto muito bom, interior, um ponto interno, ou então o ponto pertence à circunferência, ou ele é um ponto externo, um ponto exterior. Não esqueça disso. Prof, mas o que é que eu tenho que saber? Você tem que saber apenas a lógica. Olha a lógica. O nosso comparativo aqui é o raio. Olha só, olha a visão, olha aqui o raio. O raio não é só para cá. Daqui para cá é o raio, daqui para cá é o raio. Eu gostaria que você entendesse um detalhe. Quando você tem um ponto, que é um ponto externo, se você comparar com o raio, esse pedaço aqui é o raio. Você percebe o quê? Que a distância desse ponto P até o meu centro da circunferência é maior que o raio. E a distância é maior que o raio toda vez que o ponto ele é exterior. Quando você tem esse caso bem aqui, o Q, essa distância do ponto Q ao centro é exatamente o valor do raio. Então, essa distância bem aqui é o raio. E a distância sempre é o raio quando o ponto pertence à nossa circunferência. Agora, se você analisar esse outro caso, bem aqui a distância. Não esqueça, distância entre dois pontos. E essa distância aqui, ó, é menor que o valor do raio. Daqui para cá é o valor do raio. E essa distância é menor. E a distância é menor quando o ponto ele é interno. E aí vem uma pergunta, mas, prof, eu percebi que eu vou ter que calcular a distância entre dois pontos. Verdade, ó. Distância de P até o C. E comparar. Se a distância é maior que o raio, é externo. Se a distância é igual ao valor do raio, pertence. Se a distância é menor que o raio, é um ponto interior. Mas, prof, como é que eu faço essa distância entre dois pontos? Através dessa relação. Anota aí, a distância entre dois pontos em geometria analítica, se você quiser até mais aulas,
em relação a esse tema, você pode procurar aqui que nós temos a aula aqui da distância entre dois pontos para você reforçar e não ficar com nenhuma dúvida. A distância entre dois pontos é a raiz quadrada da variação de x à segunda mais variação de y à segunda. Professor, o que é a variação? É a diferença. A distância vai ser a raiz de... Aí você pode chamar x1 menos x2. Ah, professor, estou olhando aqui no meu livro, está x de A menos x de B. Não tem problema. Está x de B menos x de A. É a mesma coisa. Diferença de x elevado à segunda mais diferença de y elevado à segunda potência. Agora que você já entendeu isso, vamos praticar. Chega bem aqui, eu tenho, dada uma circunferência de equação, você já sabe, o professor comentou, qual o nome dessa equação? Equação na forma reduzida. Verifique a posição relativa do ponto P, aí bem aqui um ponto, 6 e 8, em relação à circunferência dada. Olha só o que você faz. Você anota aí no seu caderno essa equação. Já anotou? X menos 3 à segunda, coloque aí mais, y menos 4 à segunda igual a 25. Primeira coisa que você vai ter que fazer, sabe o que é? É achar o centro da sua circunferência. Professor, esqueci, me ajuda. Olha só, para você achar o centro, basta você chegar aqui, vou até marcar para você, ó. Você vai pegar esse número que está aqui, ó. Você está vendo menos 3, aí você muda o sinal. Você coloca mais 3, está bem aqui. Professor, basta mudar o sinal? Sim, quando está na forma reduzida. Você pega esse outro elemento aqui, ó, menos 4, vai mudar o sinal, vai colocar mais 4. Professor, se tivesse mais 4, você ia colocar menos 4. Então, bem aqui está o centro da sua circunferência. É esse pontinho aqui, ó. O centro dessa circunferência, você anota aí, ó. 3 e o número 4. Tudo bem? Agora você vai fazer mais um favor. Vai achar o raio da nossa circunferência. Como é que eu faço para obter o raio? Basta você olhar para este elemento aqui, ó. Sabe o que você vai fazer? Você vai calcular a raiz quadrada dele. A raiz quadrada de 25 vale 5. Ah, professor, eu já tenho aqui o centro, legal. Já tenho aqui o valor do raio. Bem aqui está o raio. Acabou, professor? Não, falta só um detalhe. Eu tenho um ponto, esse ponto P, e eu não sei aonde está o P. Pode acontecer que o P esteja por aqui, aqui ou aqui fora. É isso que a gente está comentando. Esta é a posição relativa de um ponto em relação a uma circunferência. Você falar se ele pertence, se ele é interno ou se ele é externo. E como é que eu faço isso, prof? Você vai fazer o seguinte. Eu vou supor, por exemplo, aqui, ó, pelo poder da fé que eu tenho, que o meu ponto está aqui. Poderia supor em qualquer lugar. Só para ter um desenho para você raciocinar legal. Vou supor que o meu ponto P está aí. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a distância desse ponto P ao centro. Eu vou fazer a distância entre dois pontos, que você faz através desta relação. Vem cá. A distância do ponto P ao ponto C é a raiz quadrada, lembra? Diferença de x, variação de x. Você vem aqui, ó, variação de x. Você vai pegar E aqui, ó, é o x de P menos x de C. É a diferença de x elevado ao quadrado. Mais, anota aí, mais diferença de y, 8 menos 4. 8 menos 4 elevado à segunda potência. Cuidado com essas contas. Não cometa falha de querer cortar aqui que não pode, que tem uma soma aqui, não permite isso. Você tem que subtrair aí. 6 menos 3 vai dar o número 3 elevado à segunda. 8 menos 4, você coloca 4 elevado ao quadrado. 3 à segunda é 3 vezes 3, que vai dar 9. 4 elevado à segunda, 4 vezes 4, que vai dar 16. Muito bom. Agora você vai somar. 9 mais 16 vai dar 25. E a raiz quadrada de 25 deu 5. Como é tamanho, poderia ser centímetros, metros. Como não aparece, a gente coloca o C, que quer dizer 5 unidades de comprimento. Poderia ser 5 centímetros, 5 metros, ia depender se viesse na questão. E agora você para e diz, espere lá, prof,
Eu tinha o raio vale 5. E eu fiz a distância desse ponto P ao C. E por coincidência, olha o que aconteceu. A minha distância de P até o centro também deu 5. O que isso quer dizer? Quando a distância do ponto ao centro tem o mesmo valor do raio, é porque esse ponto pertence à nossa circunferência. Se você tivesse feito a conta, e essa nossa distância aqui, de repente deu 4. Ah, deu 4, professor? Ah, deu 4, bem aqui. Ah, então esse ponto ele é interno. Ah, eu fiz a distância, deu 5, ele pertence. Eu fiz a distância, deu 6. Ah, 6 é maior que o raio, está mais afastado. Se você entender bem, você não precisa decorar isso aqui. É uma questão de lógica. Você saber que você faz o centro, o raio e a distância. E depois você faz um comparativo com o raio. Essa distância é o raio. Quando o ponto é aqui fora, ele é externo. Quando é aqui, vai dar igual a distância, ele pertence. Quando é menor, porque o ponto é um ponto interno. Percebeu que é fácil? Resumindo, falamos sobre ponto e circunferência, a nossa posição relativa. Um ponto pode ser interno, pertencer ou externo. Bate uma foto desse quadro. Até a próxima aula. Tchau!